Como que você está? Bem-vindo a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Livres em Jesus. Hoje vamos falar 10 fatos sobre Jesus que com certeza você não sabia. E se hoje você quer ficar craque na palavra, quer ficar expert na vida de Jesus, fica até o final. Mas antes de tudo, se inscreva, dá seu like, compartilhe, para que mais gente possa conhecer a palavra de Jesus. E vem comigo e roda a vinheta! Jesus necessariamente não era um carpinteiro. Para alguns estudiosos contemporâneos daquela época, tecton também poderia significar quem trabalhava em serviços gerais. Então provavelmente Jesus não era de exato um carpinteiro. Ele poderia ser um serviços gerais, sabe? Severino faz tudo. Sabe aquela pessoa que faz tudo, de tudo e pouco, e a pessoa fala que ela é um Severino faz tudo? Ou, no dito popular, bombril, bombril. Número 2. Jesus não era necessariamente de família pobre. A simplicidade e a humildade de Jesus não era classificado como pobreza, como muitos achavam. Sua família era seu pai era um carpinteiro. Então, provavelmente naquela época a carpintaria era algo muito pedido, tal como hoje a gente vê como um engenheiro. Então, provavelmente o pai de Jesus ele era muito cotado. Eles provavelmente não eram mesmo de família rica, mas não eram pobres como todos imaginavam. E outro detalhe, Jesus era da família, da descendência de Davi. Então, mais um detalhe que mostra que Jesus não era pobre. Esse é um detalhe que a gente pode até analisar, porque a própria palavra diz que Jesus era da descendência de Davi. Então, se ele era descendência de uma realeza, não exatamente, ele era pobre. E outro... Deixa eu ir. Ai meu Deus, como é difícil gravar vídeo, eu tô gostando. Um dos evangelhos da palavra de Deus mostra pra gente que os romanos, guarda romano, eles brigavam, sim, pelas capas de Jesus, assim como estava nas escrituras que eles levaram sorte às vestes. Então, só que as vestes de Jesus não eram vestes qualquer vestes, não eram vestes, roupas, vestes finas. Então provavelmente quando os romanos levaram sorte era porque realmente a roupa de Jesus era fina. Então Jesus não era necessariamente pobre, e sim muito humilde, e sim uma pessoa muito humilde e simples, assim como sua natureza divina. E outro detalhe fantástico, de maneira nenhuma diz que era pobre. Ele só era simples e humilde, e isso refletia como muitos acham que Jesus era de família pobre. Mas de qualquer forma não tira o mérito que Jesus era Deus. E que Jesus realmente, a profecia do ser lançada as roupas, ser lançado sorte sobre as roupas, se cumpriu. Número 3. Jesus não era do jeito que imaginamos. Collard. A historiadora. Esse vídeo tá ficando mais engraçado que o seu, né? Não. A historiadora Joan Taylor, da escola de King College, Londres, Inglaterra, ela fez alguns estudos dizendo que Jesus, a etnia de Jesus, era israelense, então isso é fato. Então, e ela fez um grande estudo dizendo que da Palestina até o Egito, o povo que vivia lá, eles tinham mais ou menos cerca de 1,5 metro de altura. Que isso não desclassifica o nosso grande Senhor sendo alto ou pequeno, mas para um pouco mais da curiosidade, Jesus, pelo estudo que ela fez, ele tinha 1,5 metros de altura, provavelmente. E Jesus também ele era judeu. E a gente sabe muito bem que esse Jesus que a gente conhece, esse Jesus europeu, loiro, dos olhos azuis, olhos verdes, cabelos longos, não provavelmente é o Jesus que conhecemos. Porque esse Jesus europeu, a gente sabe que o catolicismo trouxe essa imagem para poder vender essa imagem mais para as pessoas, porque era um estereótipo mais fácil de ser, das pessoas verem e amar, porque Jesus, o Jesus europeu, era de boa aparência. Mas talvez, provavelmente, com certeza, o verdadeiro Jesus, ele teria a pele escura, queimada do sol, ele teria cabelos grossos e queimado do sol, e provavelmente o nariz
bem farto, assim como a gente vê o povo judeu. Então, necessariamente Jesus não era da forma que imaginamos, aquela forma loira, bonita. Até a própria palavra diz que nele não havia formosura nenhuma. Pode ser que a palavra está dizendo do fato quando Jesus estava indo até o Monte das Caveiras, Gólgota. Então ele poderia estar indo até lá, como ele já estava ferido, talvez a própria palavra, o próprio Isaías estava dizendo, relatando numa profecia, que ele não era bonito por aparência, mas sim porque ele estava todo machucado. E a gente sabe, quando alguém está muito machucado, não tem aparência bonita. Então Jesus não era exatamente da forma que imaginamos. 4. Jesus não era humano. Em 1960, o radiologista e anestesista Ron Wright... Ah, meu Deus, eu rasguei o resto do roteiro, meu Deus do céu. Não acredito que eu fiz. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Até 1977 foi quando ele morreu. E ele estava com seus filhos. Alguns investigadores de partes do mundo levantaram algo muito chocante sobre o achado de Ron. Eles dizem que estava o Ron e seus filhos em uma passagem. Eles foram até Gólgota. Chegando em Gólgota, eles viram que ali via a marca onde estava provavelmente onde Jesus foi crucificado. E eles viram que ali tinha uma rachadura e alguns escombros em cima. E eles acharam aquilo estranho e lembraram que no livro de Mateus fala que quando Jesus morreu, a terra tremeu, ela teve um terremoto e um dos guardas foram e fincaram uma lança no lado de Jesus, a qual ele sangrou. E Ron e seus filhos deduziram que talvez o sangue de Jesus possa ter corrido por aquelas frestas até embaixo. E ele foi até autoridades israelenses pedir se eles podiam escavar, na certeza que provavelmente eles iriam achar a Arca da Aliança. E Ron e seus filhos começaram a escavar. Só que quando chegaram lá, começaram a escavar, perceberam que acharam algo muito estranho. Eles acharam sangue seco no local. E automaticamente eles imaginaram que aquele sangue era de Jesus. E eles foram até eles pegaram o sangue de Jesus e levaram até para ser analisado, isso escondido das autoridades. Chegando lá, eles deram para alguns analistas que estavam analisando o sangue, mas Ron já sabia que seria muito difícil eles achar algo ou cromossomos para poder falar exatamente se era de Jesus ou não. Mas mesmo assim ele resolveu ir. Dando para esses analistas, eles estudaram e perceberam algo muito chocante. Perceberam que o cromossomos daquele sangue estava totalmente estranho. Eles só tinham 23 cromossomos. E sabemos que um humano ele tem 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe. Então provavelmente ele foi até as autoridades e foi falar que ele achou o sangue de Jesus, porque não era humano o sangue. Até os analistas tinham falado que o sangue que foi encontrado não era humano. E o próprio Ron diz, porque esse sangue provavelmente, com certeza, era de Jesus Cristo. Então Ron chegou até autoridades e foram falar para eles que acharam o sangue de Jesus. E autoridades israelenses negaram tudo que Ron disse, dizendo que ele não tinha direito de estar cavando lá. E Ron alega, como eu não tinha direito, eu estava num patrimônio público, qualquer um iria ver eu cavando. E se eu não tivesse autoridade, se vocês não tivessem me dado autoridade, provavelmente eu estaria preso. E Ron morreu. Mas antes de morrer, ele foi até atrás de um arqueólogo israelense, que ele estuda artefatos bem antigos, e levou esse fato até ele. Mas Ron morreu. E sua esposa ficou com o DNA, guardou por muitos anos, e ela disse que até hoje, que vai chegar uma hora que ela vai liberar isso público para que todo mundo saiba quem realmente Jesus é. Para mim isso não muda nada, só comprova que realmente Jesus é o Filho de Deus e ele não era humano. A própria palavra diz, Isaías dizia que eis que o menino nasceu, mas o Filho se vos deu. Está dizendo sobre duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Eis que o menino nasceu criança, mas o Filho de Deus foi nos dado. Então essa mostra que Jesus realmente não era um... 5.
Jesus era mestre desde pequeno. Jesus com 12 anos já estava pregando na sinagoga, ensinando mestres das leis. E uma coisa fantástica que talvez você não saiba. Em Israel, no povo antigo, para ser um mestre da lei, ele tinha que primeiro passar como se fosse um concurso público, como se fosse um Enem da vida. Eles tinham que ir lá passar. E casos que não passassem, eles eram meio que castigados a voltarem e trabalhar na profissão de seus pais. Então, os que não passavam tinham que voltar e pegar a profissão de seus pais. Então era muito difícil ser um mestre da lei. E para ser um mestre da lei, ele tinha que primeiro passar numa prova, para depois passar dessa prova, ele ser ensinado por outro mestre. Essa criança ia ser ensinada por outro mestre e com decorrer da idade, se eu não me engano, 30, 40 anos, alguma coisa assim, se eu estiver enganado, deixa no comentário aí a idade certa. Eles tinham que, aí era o ponto que eles estavam prontos para ser mestre da lei, mas Jesus já mostrava uma natureza totalmente diferente de qualquer uma. Ele surpreendeu o mestre da lei ensinando na sinagoga, naquele fato a qual Maria e José perdem Jesus, e Jesus estava na sinagoga. Jesus já ensinava desde pequeno. E é um fato interessante, que eu convido vocês a estar estudando um pouco a verdade de Deus, a palavra de Deus, que Jesus sempre foi chamado de mestre quando ele pregava. E essa não era não era algo comum chamar outra. A gente não é como eu chamar Senhor, não é assim. Tinha que ser algo totalmente certo. É como eu chegar num juiz e falar: o senhor é juiz porque ele estudou tudo isso. Assim era o mestre da lei. Para ele ser denominado mestre, para alguém chamar ele de mestre, ele teve que passar por esses fatos que eu tinha falado agora de pouco. E Jesus não passou por nada disso, mas já era chamado de mestre. Então Jesus já era considerado mestre desde pequenininho. E ele já mostra para mim, para você, que a natureza dele, a sabedoria dele não era dessa terra. Que Jesus era realmente o mestre dos mestres. Número 6. Jesus mudou o mundo com a sua mensagem. Sabe, a gente vê hoje youtubers, assim como eu, como muitos que estão começando agora, e que a tecnologia que a gente está vendo hoje estão muito avançadas. A gente vê celulares, coisas que conseguem propagar a mensagem, você consegue hoje. Daqui, você está aí no Japão e vendo meu vídeo aqui, eu no Brasil. Então a gente sabe que hoje está muito fácil difundir a mensagem de Deus. Até mesmo pela internet, até mesmo por esse projeto que estamos começando. E sabemos que Jesus ele não tinha nada disso naquela época. Ele não tinha nenhum meio de difundir a mensagem dele tão rápida, ou que tomasse uma proporção tão gigante hoje. E um fato curioso, hoje, no mundo inteiro, são cerca de 2,3 bilhões de adeptos à fé cristã, divididos em 3 partes: protestantes, católicos e ortodoxos. Então é muito grande a quantidade de gente que tem hoje, que é devota à fé de Cristo, é devota aos ensinamentos e como Jesus pregava. E um dos ensinamentos, e uma das passagens interessantes de Jesus, era quando ele estava pregando para 5.000 pessoas, 7.000 pessoas. Como um homem poderia pregar ou então difundir a palavra, ou então era tão fácil de difundir aquela palavra? Jesus mudou o mundo com sua mensagem. E uma coisa tão interessante que talvez, com certeza você já tenha percebido, isso é óbvio que você percebeu. Estamos em 2019. Só estamos em 2019 porque Jesus mudou esse calendário. A vida, o nascimento de Jesus, a existência de Jesus, a pregação e a mensagem de Jesus mudou o cronograma mundial do mundo. E a gente sabe, conseguimos entender que Jesus mudou o mundo de uma forma gigantesca. Então Jesus conseguiu mudar o mundo de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. E isso, eu te convido hoje a você sair na rua, ir na praça mais populosa da sua cidade e começar a gritar, começar a falar algo assim surpreendente, para ver se você vai ganhar 7.000 ou então 2,3 bilhões de pessoas devotas ao que você está falando. Se isso realmente não era uma mensagem divina de um Deus poderoso. 7. Jesus não era bobo. Isso talvez, eu não digo para todos, tá? Por favor, não digo para todos. Mas muitos acham que Jesus era alguém bobo, alguém ingênuo, alguém que era facilmente manipulado. E até nos tempos de hoje a gente
gente conseguimos ver que muitas pessoas até levam Jesus dessa forma, porque eles praticam coisas que não estão na verdade de Cristo, ou então são coisas más, e no final das contas eles pensam, Jesus é bonzinho, ele vai me perdoar. Mas essa não é uma verdade. Jesus não era bobo. Ao contrário, eu falo algo para você com toda sinceridade, com toda certeza. Se Jesus hoje vivesse no século XIX e ele abrisse uma igreja hoje, talvez ele teria muito poucos membros, porque Jesus não era de todo ingênuo. Jesus não era ingênuo. Jesus era sábio e ele amava. Jesus realmente amava o seu povo. Mas não é porque amava, ele tinha que passar a mão em panos quentes sobre pecado. Jesus nunca fez isso, nunca vai fazer isso sobre erros. Assim como um pai trata com o filho. Quando o filho erra, o pai não passa panos quentes no filho. Corrige porque ama ele, porque quer o melhor. Assim é Jesus. Então, Jesus, ele realmente tinha partes que ele era duro. Até um versículo da Bíblia que eu gosto muito, a qual Pedro vai até Jesus e fala: Mestre, o Senhor mandou a gente pregar? A gente foi, eu preguei, eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz tudo. E Pedro, quando Jesus falou: Pedro, se acalma, quieta. Ainda hoje Satanás pediu para se andar com sua vida, e eu roguei ao Pai para que protegesse você. Então a gente sabe que Jesus, ele não tinha esse termo assim, bobo, ou bonzinho, ou gentil. Jesus era amável, ele era gentil sim em muitas partes, mas quando era para falar sério, quando repreender, ele não era bonzinho, e a sua palavra era firme, e com certeza só ficava com eles quem realmente queria mesmo conhecer Jesus. E outra coisa, só mais um detalhe para você realmente entender que Jesus, ele era firme no que falava, e era talvez até um pouco rígido no que falava, foi quando ele estava pregando sobre os pães e falando que ele era o pão da vida e todo aquele que queria ter ele comeria do pão. E quando ele terminou, muitos começaram a questionar: mas quem é esse homem? Ele está falando para a gente comer a carne dele. E isso não eram pessoas que estavam ouvindo, era mais de 7.000 pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar. Jesus olhou para eles e falou: não tá bom para vocês? Rala, peito, eu não tô nem aí. A verdade é essa, vocês querem ouvir? Não, se não quer, vai assistir Netflix. Então Jesus era assim, ele vivia assim. E os próprios discípulos chegaram: mestre, sua palavra é dura demais. Ele falou: não tá bom pra vocês não? Vai junto com eles, talvez vocês conseguem pegar uma série boa do Netflix. Ou então vai assistir o YouTube, Livres em Jesus. Com certeza lá deve ter alguma coisa boa. Com certeza tem. Então Jesus não era de todo bobo, mas sim um homem sábio e inteligente que amava. 8. Jesus tinha irmãos de sangue. Muitos historiadores dizem que Jesus tinha 4 irmãos que se chamavam Tiago, que era de sangue. Também José, Judas e Simão. Então esses eram realmente irmãos de Jesus. E só para comprovar isso, a própria palavra diz que Jesus, que os seus irmãos, muitos historiadores dizem que ali era Maria e os primos, mas não. Muitos também alegam que a Maria estava com seus filhos esperando Jesus na sinagoga, até quando tem aquela passagem que ele chega e fala: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus fala: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que ouve a palavra. Então realmente Jesus tinha irmãos de sangue. 9. Jesus gostava de cozinhar. Aqui é um ponto interessante, pra mim é algo surpreendente, porque eu amo. Eu mexo com cozinha desde pequenininho, sei cozinhar desde pequeno, cresci, trabalhei com cozinha industrial, sou profissional na área de cozinha, só ainda não cursei uma faculdade, mas pretendo cursar uma faculdade de gastronomia, então pra mim isso é fantástico. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Eu amo cada vez mais Jesus com mais força. Jesus, ele era um cozinheiro, Jesus cozinhava. Muitos historiadores dizem que Jesus era um cozinheiro, que ele gostava de cozinhar. Até a gente consegue entender que nas palavras de Jesus, muitas das vezes ele cita comidas na hora. E alguns fariseus chamaram Jesus de comilão, diziam que ele comia muito. Fala alemão, né? Historiadores diziam que Jesus provavelmente era um cozinheiro e ele gostava de cozinhar. E até entendo porque Jesus cita muitas das vezes comida. E se Jesus era um cozinheiro ou não, dá meu joinha aí pro meu mestre. Se você gostou, compartilha, deixa o like, se inscreva no canal para que a gente possa gravar cada vez mais vídeos. Estamos gostando, é uma coisa que eu e meu filho estamos amando. O canal é nosso. A gente estamos compartilhando isso com vocês, estamos compartilhando a vontade de Deus. E se você gostou desse tema e gostou do tema do meu menino,
sobre comparar heróis com Jesus, deixa o like, deixa nos comentários aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. A opinião de vocês vale muito a pena pra gente, a opinião de vocês é muito importante pra gente, para que a gente possa ver onde a gente pode melhorar, onde que a gente pode trazer mais conteúdos que agradam vocês. E peço pra vocês, deixam sugestões de vídeo aí para que a gente possa gravar mais vídeo. E pode crítica também, estamos abertos a tudo, que a mensagem de Cristo chegue até você. E se você hoje é um livre em Jesus e é um louco por Jesus e gostou dos 10 fatos que provavelmente mudou alguma coisa em você, mudou alguma percepção em você, que você vai poder ensinar outras pessoas sobre esses 10 fatos de Jesus, deixa seu like, compartilha. Fique livre, seja livre em Livres de Jesus.